Olá, tudo bem? Meu nome é José Jefferson e você está na certeza, na dúvida e na aposta para a semana 7 de NBA. Nesse vídeo a gente vai debater um pouco sobre as coisas que a semana 7 da NBA pode trazer pra gente e também fazer uma breve retrospectiva da dúvida, da certeza e da aposta da semana 6, beleza? Vamos lá então? Muito bem, antes de começar falando sobre a aposta, a dúvida e a certeza para a semana 7, como de costume a gente vai fazer a retrospectiva da certeza, a dúvida e a aposta da semana 6, beleza? E só para deixar claro, sim, esse era um quadro que fazia parte do nosso resumo semanal, mas a gente está remodelando algumas coisas aqui no canal, testando alguns quadros novos, então este vai ficar separado no vídeo de hoje. A nossa certeza na semana passada é de que seria a semana mais competitiva do ano. Assim, vamos lá. Foi a mais competitiva do ano? Não, não foi. A semana mais competitiva do ano segue sendo a semana 4, que teve 23 jogos decididos por até 2 posses. Para efeito de comparação, nessa semana, a gente teve 15 jogos decididos por até 2 posses. Exatamente igual o da semana anterior, né? No caso da semana 5, já que a gente aqui está falando da semana 6. Então assim, erramos, mas erramos em partes. Os jogos finais, né, dos últimos jogos da Copa, são jogos que são competitivos independente da quantidade de pontos que as equipes terminam ali, né, de diferença. Até porque existe um fator muito importante que eu não levei em consideração na semana passada, que é o saldo de pontos, que fez jogos como o de New York Knicks e o do Magic, que foi um jogo que teve uma diferença grande, né, que não encaixaria nessas 2 posses, ser um jogo competitivo, mesmo tendo uma vantagem que chegou a ser de 37 pontos. Outro jogo que passou pelo mesmo cenário de competitividade, que não se baseava só em vencer ou perder, foi Phoenix Suns e San Antonio Spurs, e Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks. Tanto Phoenix quanto Dallas estavam batalhando pela mesma vaga de wild card, e essa vaga seria definida no saldo de pontos. As disputas do primeiro e segundo lugar da Conferência Leste-Oeste que rolou nessa semana foram sim bons jogos, né? Ambos decididos por menos de uma posse. Por menos de 2 posses. O jogo do Boston Celtics contra o Cleveland Cavaliers não foi tão bom quanto eu esperava que ele fosse. Assim, foi um jogão, novamente, né? Eu acho, se eu não me engano, definido por apenas 4 pontos, mas a questão ficou muito ali no final do jogo, teve muitas faltas. Ambos os times acabaram adotando aquela estratégia de fazer falta para evitar que, no caso, o Celtics fizesse uma cesta de 3, e o Boston Celtics não tinha outra estratégia a não ser fazer faltas e levar o Cleveland Cavaliers para o lance livre. Isso normalmente acontece, só que eles ficaram tipo uns 5 minutos nisso e acabou tirando um pouco do clímax de decisão assim, do jogo, pelo menos na minha opinião. Já o Oklahoma City Thunder contra o Houston Rockets foi um jogão do começo ao fim. Uma senhora partida, teve tudo que a gente gosta. Teve briga, teve discussão, teve treta, teve bate-boca, tudo que um bom jogo de basquete pede. Mas enfim, se a gente falou que seria de fato a semana mais competitiva, a gente falhou miseravelmente. É a segunda semana que a gente erra essa previsão e espero que na semana que vem a gente acerte. Já a dúvida da semana passada, que começaria a ser respondida nessa, é se o Golden State Warriors conseguiria ser competitivo mesmo tendo o calendário mais de corno da temporada atualmente. E o começo foi bem ruim, para falar a verdade. Foram 3 derrotas nessa semana, né, nesses 3 jogos que o time fez, uma contra o Denver Nuggets aí no jogo de ontem para fechar a Copa, mesmo assim eles estão classificados, né, classificaram como líder do grupo, mas já são 5 derrotas seguidas. O elenco de apoio que ajudou muito no começo da temporada não está mais ajudando tanto. As coisas estão ficando cada vez mais nas costas do Stephen Curry, que precisa ter uma atuação de coisa de 30, 35 pontos para o time ser de fato competitivo, e isso de forma alguma é sustentável. Esses jogadores de apoio ter esses momentos de inconsistência faz parte, eu acho que a comissão técnica já deveria até saber, ou ter se planejado para quando isso começasse a acontecer. Afinal, assim, ser bom na NBA por um dia, por uma semana e etc., é relativamente fácil para quem já chegou lá. A gente já viu vários casos de jogadores que foram espetaculares por uma semana, por exemplo. Não que eu estou dizendo que tem alguém lá que só foi bom por uma semana, não é isso. Mas jogadores que são de apoio têm esse nome e esse salário que eles costumam receber por um bom motivo. Estrelas, caras que conseguem ter qualidade por muito tempo, também recebem esse nome e esse salário por excelente motivo. O Golden State Warriors depender só de um jogador que é bom consistentemente
marcando pontos, que no caso é o Stephen Curry, é muito pouco para um time brigar por título. Dado esse contexto, eu acho que o Golden State Warriors, ele pós-Copa, né, com certeza, ele entra no mercado de trocas como um comprador. Assim, o time tem escolha de draft para isso, lógico, vai ter que negociar salário, mas escolha de draft, que é o principal no caso, tem, só não tem a escolha de primeira rodada de 2030, o resto tá tudo disponível para fazer negociações. Se vale a pena ou não fazer um movimento mais agressivo agora, é uma excelente pergunta que sinceramente eu não faço ideia da resposta. Na minha opinião, vale a pena você aproveitar os últimos anos da carreira do Curry e se esforçar para dar um time competitivo para ele. Porque assim, recuperar as escolhas de draft no futuro é mais fácil, não que seja fácil, mas é mais fácil do que recuperar bons anos do Stephen Curry. Até porque eles não vão ter volta, né? Daqui a pouco acaba essa era. Então eu faria esse esforço sim para trazer algum outro jogador. Claro que não depende só do Golden State Warriors, depende dos times que serão vendedores nessa off-season, mas a gente deve mapear um pouco mais essas questões em um vídeo futuro aqui no canal. Agora vamos para a aposta da semana passada. A gente trouxe aqui como uma aposta o Memphis Grizzlies e o Orlando Magic e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. A gente vai começar falando sobre o Orlando Magic, o time que foi promovido de dúvida para a aposta na semana passada. Apesar das 3 vitórias e do momento continuar sendo bom, o Orlando Magic teve uma derrota meio estranha contra o New York Knicks pelo último jogo da Copa, né, pelo último jogo da fase de grupos da Copa. O time entrou no seguinte cenário: ele poderia até perder, contando que perdesse por menos de 37 pontos. O que para um time que vinha tendo um desempenho principalmente defensivo como o Orlando Magic, eu acreditava que seria muito difícil. Pois bem, eles quase deram um jeito disso acontecer. O começo do jogo já foi meio pavoroso. O Franz Wagner terminou o segundo quarto ali, né, o primeiro tempo com 20 pontos, e nenhum outro jogador tinha mais de 10. Na verdade, o outro jogador que tinha mais pontos além do Franz Wagner era o KCP com apenas 9. No terceiro quarto, as coisas degringolaram de vez. O time perdeu pela mesma quantidade de pontos que perdeu no segundo quarto e com isso chegou a ficar a 37 pontos de desvantagem do New York Knicks. Realmente ali andou na corda bamba para perder uma vaga que estava quase garantida, porém no último quarto conseguiu recuperar e acabou perdendo só por 15 pontos, o que garantiu a classificação do Orlando Magic. Assim, significa muita coisa essa derrota? Eu acho que não, mas cria uma nova coisa para o técnico do Orlando Magic se preocupar. Afinal de contas, independente de valer muito ou valer pouco, de ter recuperado ou não, o time não pode correr esses riscos em jogos decisivos. Mas para além de um jogo de classificação, que mesmo perdendo eles iriam se classificar, a gente vai ter a Copa, que vai pôr à prova a intensidade desse time em momentos decisivos. O Memphis Grizzlies seguiu um roteiro bem parecido com o Orlando Magic. Ganhou os 3 mais fáceis e perdeu o jogo mais difícil contra o Dallas Mavericks na noite de ontem, também valendo pela Copa. Essa derrota contra o Dallas Mavericks encerra uma sequência que vinha sendo de 6 vitórias seguidas para o time de Memphis, que além lá da semana retrasada, nessa semana bateu o time de Indiana, o time de New Orleans e também o Detroit Pistons. Pra gente falar um pouco também sobre essa derrota, o jogo contra Dallas também foi uma pipocada de leve, vamos dizer assim, que o Memphis Grizzlies deu para pegar leve com o time. Por quê? Memphis entra no último quarto do jogo com 15 pontos de vantagem e perde o jogo por 5, ou seja, no final, o time teve um grande apagão. É claro que não é só prejuízo do Memphis Grizzlies, né? A gente tem um mérito muito grande do Dallas Mavericks, que conseguiu se recuperar no último quarto e vencer o jogo. É claro que essa derrota ela não muda tanto assim a campanha de Memphis, mas no final das contas eu acabei ficando um pouco chateado dos 2 times que eu apostei terem perdido seus jogos mais difíceis. São 6 vitórias e 2 derrotas aqui das nossas apostas nessa semana, mas eu espero que na semana que vem a gente consiga terminar 100%, beleza? E agora a gente vai falar sobre a certeza, dúvida e aposta para a semana 7. A certeza que para mim não é tanta certeza assim, mas já que é para se comprometer, aqui estamos nos comprometendo mais uma semana. Eu acho que vai ser uma semana que os rumores de trocas vão começar a se intensificar um pouco mais. Qual é o cenário do momento? A gente ainda não tem rumores fortes sobre alguma troca específica. A gente já começa a ter claro quais serão os times que serão compradores e quais serão vendedores.
Mas assim, rumor de fato, a gente só teve de algumas contas que não tem tanta credibilidade assim, quanto as que a gente costuma levar em consideração para trazer os rumores para vocês. Nesse momento pós-Copa, alguns times, na minha opinião, já têm certeza de onde conseguem chegar com o elenco que tem atualmente. Eu vou usar de exemplo o Los Angeles Lakers. Já tem uma experiência em uma competição competitiva de eliminação, já tem a experiência de quase um terço de temporada regular e já dá para saber mais ou menos qual que é o teto e qual que é o piso desse time. E eu acho que eles não têm mais muito o que ficar esperando. É a situação ideal para os Lakers começar a se posicionar no mercado de trocas com alguns jogadores que a gente sabe que vão estar disponíveis, sendo eles alguns jogadores dos Nets e alguns jogadores dos Bulls, que são os rumores maiores assim de times que tendem a abraçar de vez um rebuild. Inclusive, esses dois times que serão vendedores devem começar a fazer mais movimentações justamente também porque não se classificaram para a fase seguinte da Copa. Ou seja, estão bem resolvidos, também já tem noção do que os jogadores conseguem fazer, o que é mais importante individualmente, né, do que o conjunto, por exemplo, para o Los Angeles Lakers. E justamente por conta de todos esses fatores, eu acho que é uma semana que a gente vai ver os rumores crescendo ainda mais. É uma coisa que eu bato o pé e te garanto que vai acontecer? De forma alguma, tá? É uma coisa que eu tenho de fato certeza? Também não. Mas já que esse é o tema do quadro, fica aqui e eu sinceramente espero que comece já a acontecer, porque eu sou um dos interessados, afinal também sou torcedor do Brooklyn Nets. Minha dúvida da semana 7 é uma pergunta que a gente tinha feito no vídeo da semana passada, só que dessa vez a gente vai ter mais contexto para encontrar as respostas certas. E a dúvida é: qual é o teto do Milwaukee Bucks? O time nesse momento vive uma clara ascensão, com 9 vitórias e apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, que comparado ao começo de temporada, realmente é um negócio fantástico. Só que a gente também precisa falar a verdade, que o calendário dos Bucks nessa sequência não foi um dos mais difíceis. Na verdade, o time só enfrentou um time com campanha positiva durante esse percurso. Claro, vale falar que eles ganharam justamente esse jogo, mas não deixa de ser um calendário um pouco propício e, vamos dizer assim, permissivo para que eles conseguissem armar aí essa retomada e voltar ali pelo menos para a zona de playoffs da Conferência Leste. Daqui para frente as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Mais interessantes pra gente e um pouco pior pro torcedor dos Bucks e pro time também. O Milwaukee Bucks, no dia de lançamento desse vídeo, tá enfrentando o Atlanta Hawks, que é um time que, de certa forma, não é uma potência da forma que a gente enxerga times grandes, né, no momento, mas é um time barulhento. Afinal, ganhou 2 vezes do Cleveland Cavaliers e também ganhou do Boston Celtics. É um time barulhento no sentido de acabou com a aposta de muita gente na semana passada e há mais ou menos 3 semanas atrás também. Então já é um confronto interessante. Na sequência, os Bucks enfrentam o Boston Celtics, que aí dispensa qualquer apresentação minha da importância e da relevância de ganhar ou pelo menos competir de igual para igual nesse jogo, não é verdade? Depois disso, o time de Milwaukee enfrenta os Nets, que é um jogo mais tranquilo, é uma equipe mais fragilizada, apesar de já ter vencido desse Bucks no começo da temporada, mas as coisas voltam a ficar realmente difíceis quando a Copa recomeça na sua fase eliminatória. Os Bucks começam nas quartas de final, enfrentando o Orlando Magic. Caso o time avance, o calendário avança também a dificuldade, obviamente, para a semifinal e para a final. E depois disso, o próximo confronto da temporada regular é justamente o Cleveland Cavaliers, no momento líder da Conferência Leste. Ou seja, é teste que você quer, é teste que você vai ter. A gente deve começar a ter essas respostas nessa semana e esse jogo contra o Cleveland Cavaliers deve acontecer um pouco depois. Mas enfim, estou muito curioso para ver. O Giannis vem liderando essa equipe. Para mim já está na conversa de MVP, pelo menos ali no top 4 com toda certeza. E vencendo um dos jogos contra o Celtics ou contra o Cavaliers, ou chegando na final da Copa, vai definitivamente consagrar o bom momento do time. Eu acho difícil que uma dessas coisas aconteça, eu acho difícil, mas a gente tem que dar o crédito a um time que conseguiu vencer tantas partidas seguidas, beleza? Para a aposta da semana 7, eu queria ter colocado o New York Knicks, mas o calendário deles meio que não casa com o calendário que a gente faz de vídeos por aqui, e o jogo da Copa, né, que é o jogo mais difícil da semana, seria na quarta-feira à noite, momento que a gente já deve ter postado o vídeo, então eu tive que trocá-los por outro time, mas vamos deixar aqui anotado para ver o retrospecto deles também. Enfim, a aposta da semana vai ser o Dallas Mavericks. O time se recuperou bem de um começo de novembro bem problemático e nesse momento tem 5 vitórias seguidas,
sendo 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Os Mavericks têm um começo de semana um pouco mais tranquilo, né? Eles enfrentam o Washington Wizards e Toronto Raptors antes do jogo da Copa. Assim, o Washington Wizards é um time bem fragilizado, é o pior time da temporada por enquanto, vem numa sequência de derrotas inacreditável e realmente não deve fazer muita graça contra nenhum time da liga realmente competitivo, que é o caso do Dallas Mavericks. Já o Toronto Raptors é um time que às vezes vem de derrotas bem mais caras do que a gente acharia que elas custariam. Mas ainda assim eu acredito que o time de Dallas é bem superior e deve ter tranquilidade nessas duas partidas. Porém, passada a suposta calmaria desses dois jogos, o Dallas Mavericks vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, uma reedição da semifinal de conferência que a gente teve na temporada passada. Um pouco mais sobre esse confronto a gente deve falar nas prévias das quartas de final da Copa que a gente vai ter aqui no canal. Eu prometo que esse vídeo deve sair até domingo, beleza? De forma geral, o Dallas Mavericks vem se mostrando um time competitivo que foi no ano passado, com até algumas evoluções. O Klay Thompson ele não está ajudando tanto quanto a gente achou que ele ajudaria, mas o resto do elenco conseguiu evoluir. E também eles contam com um talento quase que constante do Kyrie Irving e Luka Doncic. Então, por conta de tudo isso, é a minha aposta. Eu espero de coração que eles consigam me trazer o 100% de aproveitamento nessa semana 7. Muito bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Ajuda demais o canal. Se você gostou muito, comenta alguma coisa aqui embaixo. Comenta os seus pitacos para os próximos jogos da Copa. E eu te vejo aqui na semana que vem com mais vídeos sobre a Copa, mais vídeos sobre a semana e possivelmente com algumas notícias também. Beleza? Valeu! Até mais, até a próxima!